Irmãos queridos, Deus está neste lugar. E este Deus a quem adoramos nesta noite é o Deus que fala pela sua palavra, e a Bíblia diz que a sua voz é poderosa. A maior necessidade sua e minha nesta noite é ouvirmos a voz de Deus. Nós não viemos aqui nesta noite um pouco fria, saindo da nossa casa, enfrentando o trânsito complicado de São Paulo, senão por esta convicção, nós queremos ouvir a voz de Deus. É por isso que eu convido você para abrir comigo a sua Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. E nós vamos ler todo este capítulo. Lido o texto, não feche a sua Bíblia, por favor. Está escrito: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, mais 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com a cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Eu quero pensar com vocês hoje sobre o seguinte tema: não se desespere. Na crise, olhe para Jesus. Não se desespere. Na crise, olhe para Jesus. A W. Pink, um dos mais renomados escritores do século passado,
no seu livro, excelente livro, Deus é Soberano, levanta uma pergunta, perturbadora inclusive: quem controla o mundo hoje? E ele pergunta mais: Deus ou o diabo? Quando você abre os jornais, quando você liga o seu televisor, quando você acompanha os noticiários internacionais, parece até que quem está comandando é o diabo. As nações estão perplexas. As guerras explodem por todo lado. A violência campeia. A maldade campeia. A mentira, o engodo, domina as nações. As heresias, as seitas, as filosofias ateístas, os regimes totalitários, a maldade do coração. Parece que tudo conspira contra a verdade, contra a justiça, contra a santidade, contra a pureza. Parece-nos que os acontecimentos de perto e de longe revelam para nós que a grande Babilônia está sufocando a Nova Jerusalém. O juízo, porém, prestem atenção, está próximo. A verdade não recolherá derrotada pela mentira. A injustiça não prevalecerá sobre a justiça. O mal não prevalecerá sobre o bem. O dia do juízo se aproxima, e o diabo, e o anticristo, e o falso profeta, e a grande Babilônia, e os ímpios serão lançados no lago do fogo, e Cristo então reinará com a sua igreja pelos séculos dos séculos. Ainda que o mal possa parecer que está prevalecendo, e que o diabo possa parecer que está dominando, quem reina absoluto é o Senhor Jesus Cristo e a sua igreja. Portanto, olhando para este capítulo, que é o vestíbulo de todo o livro de Apocalipse, eu quero aqui trazer 3 lições para nós, para a nossa edificação. Primeiro, os planos gloriosos. Segundo, a majestade esplendorosa. Terceiro, as obras portentosas do nosso glorioso Salvador. Olha comigo, em primeiro lugar, num tempo de crise, Jesus mostra seus planos gloriosos. E a primeira coisa que eu chamo a sua atenção no verso 1 é que o Apocalipse não é simplesmente, como alguns pensam, o mapa dos acontecimentos futuros, mas o Apocalipse é a revelação de uma pessoa, é a revelação de Jesus. O futuro não pode ser desatrelado de Jesus. A história não pode ser lida e entendida fora da pessoa de Jesus. O futuro está ligado a Ele, porque Ele, Jesus, é quem está no trono. É Ele quem tem o livro da história em suas mãos. É Ele quem venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. A história do Apocalipse é a história daquele que está no controle da história e a leva a uma consumação final. A história não está à deriva, a história não é cíclica, a história é teleológica, ela caminha para um fim, e este fim é a vitória de Cristo e da sua igreja. Segundo lugar, o Apocalipse é a revelação de Jesus dada pelo próprio Deus triuno. Se não, vejamos. Olha aí comigo os versos 4 e 5. João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo. Notem vocês que ele já traz aí exatamente a presença da Trindade, daquele que há de vir, e da parte dos 7 espíritos, está atrapalhando aí a pessoa do Espírito Santo, e da parte de Jesus Cristo. Então, se você perceber,
O Pai, o Filho e o Espírito Santo, sendo Deus vivo e verdadeiro, é aquele que fala, é aquele que se comunica, é aquele que se revela num tempo de crise, de dor e de perseguição. É o próprio Deus, o Deus vivo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é quem está abrindo a cortina do tempo, é quem está iluminando o palco da história, está se revelando para João, dizendo o seguinte: nós estamos no controle, a história não está à deriva. Terceiro, o Apocalipse mostra que no meio da tormenta, Deus sempre traz uma palavra de esperança. Veja comigo, por favor, os versículos 9 e 10. Eu, João, irmão vosso e companheiro, na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta. Vamos entender aqui, irmãos, o que João está querendo nos dizer. Ele começa a nos informar que ele se acha na ilha chamada Patmos em tempo de tribulação, mas por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então vamos entender isso, que aquele tempo era um tempo de perseguições sistemáticas. Deixa eu resumir isso para você. Quando os imperadores romanos estavam começando a usar o título de Deus, isso foi dado a eles pelo Senado romano, Júlio César, Augusto, Cláudio, Vespasiano, Tito, tinham já sido declarados divinos pelo Senado romano. Eles já tinham recebido esse epíteto, esse adjetivo, essa caracterização para serem adorados como deuses. Mas foi Domiciano, no ano 81 a 96, que avançou um pouco mais nessa tendência e exigiu que fosse ele chamado de Dominus et Deus, de Senhor e Deus. Pois bem, foi esse Domiciano, que é o primeiro imperador da história romana a arrogar para si o título de Senhor e Deus, é quem encaminha então João para a ilha de Patmos. Se você perceber, ele é chamado de segundo Nero, porque se Nero pôs fogo em Roma, se Tito Vespasiano pôs fogo em Jerusalém, Domiciano põe fogo nos cristãos. Este homem que alarga a perseguição de Nero, este homem que amplia a perseguição de Nero e massacra os cristãos. E essa perseguição e essa matança aos cristãos não se reduz agora a Roma, também avança para a província da Ásia Menor. Essa perseguição já tem agora um cunho mais geral, mais amplo. E diz a Escritura que é nessa conjuntura é que os cristãos estão sendo crucificados, queimados vivos, jogados às feras, pisoteados, e é nesse momento é que diz a Bíblia que João é enviado para a ilha de Patmos. Para quê? Para morrer na solidão. Para quê? Para isolá-lo da igreja. Para quê? Para jogar a pá de cal no cristianismo. Para quê? Para furtar da igreja toda a sua esperança naquele tempo de massacre, de cerco, de emparedamento do mal e de morte. Mas vejam vocês que o que está escrito é que ele fisicamente está em Patmos, mas ele diz: achei-me em espírito no dia do Senhor. Você pode estar encurralado pela maior crise, pela maior perseguição. Você pode estar sendo levado por uma prisão, para um cerco, para uma ilha vulcânica, para morrer ali sozinho. Mas mesmo ali, nesse cenário duro, nesse cenário amargo, nessa geografia de morte, diz a Bíblia que ele se acha em espírito. Você está em São Paulo, mas você está em espírito. Você está em São Paulo, mas você está ligado a Deus. Você está em São Paulo, mas você está conectado com o trono de Deus. Quem dirige a sua vida não são as decisões de São Paulo, são as decisões do trono de Deus. Agora notem comigo, que esse não é apenas um tempo de perseguição, mas era um tempo de desvios doutrinários constantes.
Quando você lê as cartas às igrejas, você vai ver como a igreja de Éfeso foi atacada pelos falsos apóstolos, pelos nicolaítas. Você vai ver como a igreja de Pérgamo foi atacada duramente pela doutrina de Balaão. Você vai ver como a igreja de Tiatira foi atacada pelas falsas heresias daquela profetisa chamada de Jezabel. A igreja está sendo minada não apenas por uma perseguição política, mas ela está sendo minada também pelas heresias que vêm das sucursais do inferno. Mas em terceiro lugar, a igreja está sendo atacada não apenas pela perseguição, não apenas pelas heresias, mas atacada pela imoralidade. Se não, vejamos. Gibbon, que foi um historiador antigo, faz uma declaração espantosa. Ele disse que dos 15 imperadores de Roma, 14 deles eram homossexuais. Dos 15, 14 eram homossexuais. E ele disse, apenas Cláudio não era homossexual, mas a sua mulher era uma prostituta. Esse era o cenário moral do Império Romano. Esse era o ambiente em que a igreja de Cristo estava vivendo. E se você perceber, o espírito da grande Babilônia era o espírito da prostituição. A imoralidade estava entrando para dentro das igrejas da Ásia Menor. A ponto de vocês perceberem que quando Jesus envia a carta a Pérgamo, ele diz, eu conheço o lugar onde tu habitas, onde está o trono de Satanás. Se você olhar, a igreja de Tiatira estava aceitando dentro da igreja uma profetisa que estava induzindo o povo à prostituição. E aí você vai perceber, irmãos, que quando João é enviado para esta ilha, não tem só a perseguição política massacrando a igreja, não tem apenas, meus amados irmãos, heresias entrando para dentro da igreja, mas tem também uma imoralidade, que é o clima e o ambiente onde essa igreja vive. Esse livro está vivendo uma tensão constante entre Cristo e o anticristo, entre o cordeiro e o dragão, entre a cidade santa e a grande Babilônia. E eu chamo a sua atenção para esses três aspectos: perseguição, heresia e imoralidade. Leia o livro de Apocalipse e vocês verão que são esses três elementos que estão constantemente atacando a igreja, lá no passado e ainda hoje. Se não, vejamos. A besta que surge do mar, quem é? É o anticristo. Qual é a bandeira dele? Perseguição. A besta que surge da terra, quem é? É o falso profeta. Qual é a bandeira dele? A heresia. A grande Babilônia, quem é? É a grande meretriz. Qual é a bandeira da grande Babilônia? Imoralidade. Vocês estão percebendo como a igreja de Deus, em tempos de crise, é atacada por essas três frentes? Agora eu pergunto a vocês, e hoje, como é que está a igreja no cenário mundial? Pense comigo, janela 10/40. Quantos irmãos nossos hoje estão presos pela sua fé? Quantos irmãos nossos estão sendo castigados, torturados, com escassez de pão, com rigor de sofrimento? Quantos irmãos nossos ainda hoje estão selando o seu testemunho com o seu sangue? Agora, e as heresias? Quantas heresias, quantas falsas religiões, quantas falsas igrejas, quantos falsos mestres, quantos falsos apóstolos, quantos falsos profetas, quantas mentiras em nome de Deus, quanta coisa errada. Essa semana, agora menos, vim para a igreja, eu estava ouvindo a CBN, e o repórter estava fazendo rasgados e desabridos elogios ao Papa Francisco, porque o Papa Francisco faz uma declaração a uma pessoa do Chile, homossexual, que vai a ele, e ele diz, não, fica tranquilo, que Deus te fez homossexual.
E as pessoas dizem, essa que é um Papa bom, essa que é a verdade, este que é o verdadeiro cristianismo, foi exatamente isso que Cristo ensinou. Mas o que é importante não é o que um Papa diz, é o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus jamais pode transformar mentira em verdade. As heresias estão aí, e quanto mais sórdida é uma heresia, mais o mundo aplaude, mais o mundo elogia, mais o mundo acolhe. A verdade de Deus vai incomodar sempre. Não foi só lá no primeiro século, é hoje. A igreja está encurralada pela perseguição e também pela heresia. Mas, amados irmãos, e pensa comigo, e a imoralidade? Olha o mundo hoje. Hoje, o certo virou errado, o errado virou certo. O santo é profanado, e o profano é aplaudido. Você afirmar que você leva uma vida de pureza, isso é escárnio. Você afirmar que um jovem deve ir virgem para o casamento, isso é zombaria. Você afirmar que a fidelidade conjugal é o ideal de Deus para o ser humano, isso aí é puritanismo antigo. Você afirmar que uma pessoa deve viver uma vida de pureza e de consagração a Deus, isso é uma coisa vergonhosa e vexatória para essa sociedade rendida ao pecado. É isso que João estava enfrentando e é isso que nós ainda enfrentamos. Então, em tempo de crise, meu amado, olha para Jesus. Olha para Jesus, para que você não desvie a sua atenção e não se perturbe. Segunda lição que esse texto nos mostra, que num tempo de crise, irmãos, Jesus mostra a sua majestade esplendorosa. E a grande pergunta então agora é essa: quem é esse Cristo a quem seguimos? Em primeiro lugar, vamos ver seus títulos gloriosos. Confira aí comigo o versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Isso significa que ele é o supremo profeta. Ele é a fiel testemunha. Ele é o mensageiro e ele é a mensagem. Ele veio trazer boas novas e ele é as boas novas. Olha aí comigo em segundo lugar, versículo 5 ainda diz o seguinte: ele é o primogênito dos mortos. Isso traz a ideia para nós de que ele é o grande sumo sacerdote. Ele é a oferta, ele é o sacrifício e ele é o ofertante. Ele é a oferenda e ele é o sacerdote que oferece a oferenda. Louvado seja Deus. Terceiro, ele é não só o supremo profeta e o supremo sacerdote, ele é o rei dos reis. Olha o versículo 5. E ele também é o soberano dos reis da terra. Ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores, é aquele que levanta reinos e abate reinos, que levanta reis e abate reis, é aquele que torna em nulidade os príncipes da terra. O seu reino é reino eterno, que nunca terminará. O seu reino é reino de mar a mar, e todos os reinos cairão, mas o reino do Senhor será o seu reino, e o reino do seu Cristo pelos séculos dos séculos. Mas notem comigo, amados, não só apenas seus títulos gloriosos, nós vamos ver em segundo lugar os seus atributos gloriosos. Olha comigo, por gentileza. Primeiro, ele é eterno. Olha o 14, olha o versículo de número 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã. E lá no verso 17 ele diz: eu sou o primeiro e o último. Sabe o que significa isso? Ele é eterno. Antes que houvesse mundo, eu já existia. Quando o universo estava apenas na mente de Deus, ele já existia em plena comunhão com o Pai e com o Espírito Santo, lá nos refolhos da eternidade. Ele preexiste ao tempo, ele preexiste ao começo, ele preexiste à criação, ele é eterno. Segundo,
Olha aí comigo no versículo 14 ainda, diz os seus olhos, ou os olhos como chamas de fogo. Sabe o que significa isso? Ele é onisciente. Nada pode ficar escondido diante daquele cujos olhos são como chamas de fogo. Ele conhece, ele vê, ele sonda, ele conhece aquilo que você não conhece, ele sabe aquilo que você não sabe, ele vê o que você não consegue ver, ele está lá quando você fecha a porta para que ninguém te veja, ele é onisciente. Terceiro, olha aí comigo o versículo 15, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Isso traz a ideia de que ele é onipotente, nada pode resistir ao seu poder, os seus pés a tudo esmaga. Pega comigo aquela figura de Daniel capítulo 2. Aquela é uma das figuras mais incríveis de interpretação da história da humanidade. Daniel é chamado para interpretar a visão do rei de uma grande imagem, 30 metros, cabeça de ouro, peitoral e braços de prata, quadris e pernas de bronze, os pés de ferro e de barro. E aí diz a Bíblia que Daniel traz a interpretação, a cabeça de ouro és tu, ó rei Nabucodonosor. Peitoral de prata, os braços, é um outro império que vem, é o império Medo-Persa. Os quadris de bronze, é um outro império, o império greco-macedônio. As pernas e os pés de ferro, é o império romano. Mas de repente uma pedra não lavrada por mãos, bate nos pés desta imagem e toda ela vira pó. E esta pedra vai crescendo, crescendo, crescendo e toma conta de todo o universo. E essa pedra não lavrada por mãos, que toca nesta imagem, a destrói e toda ela vira pó. Este é o Senhor Jesus Cristo e este é o seu reino. Ninguém, amados, pode desafiar o Senhor Jesus Cristo e prevalecer. Ele é onipotente. Quarto, olha comigo os versos 12 e 13, ele é onipresente. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, e os candeeiros são as igrejas. Em outras palavras, ele está em Éfeso, ele está em Esmirna, ele está em Pérgamo, ele está em Tiatira, ele está em Sardes, ele está em Filadélfia, ele está em Laodiceia, ao mesmo tempo. Ele está na China, ele está no Japão, ele está na Coreia, ele está nos Estados Unidos, ele está aqui em São Paulo agora ao mesmo tempo. Louvado seja Deus! Ele é onipresente. Mas olha comigo o versículo 16. Ele é um guerreiro vitorioso. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Oh, irmãos, quantas vezes nós imaginamos que esta grande batalha chamada do Armagedon são grandes exércitos armados até os dentes, com armas poderosíssimas, com as suas máquinas de guerra, lá naquele campo do Armagedon, na Galileia, como se tivesse uma grande conflagração, uma grande batalha entre 2 forças opostas, com muitas armas. Sabe o que a Bíblia diz? Essa batalha só vai ter uma arma que vai ser acionada. Sabe qual é a arma? A espada afiada que sai da boca do nosso glorioso Senhor. Ele vai matar o seu inimigo, o anticristo, com o sopro da sua boca. Ninguém pode resistir o seu poder. Ele vem montado num cavalo branco, vencendo e para vencer. E tem na sua coxa o nome de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando ele aparecer em glória, todos os seus inimigos serão colocados debaixo dos seus pés. E então ele entregará o reino ao Deus e Pai, para que ele seja tudo em todos. Mas mais do que isso, meus amados, olhem comigo o versículo 18. Ele é o vencedor da morte. Está escrito assim: e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos.
Oh, amados, a morte, o último inimigo a ser vencido, já foi nocauteada. A morte, o último inimigo a ser vencido, já teve o seu aguilhão arrancado. Nas palavras de John Owen, ele matou a morte com a sua morte, ao ressuscitar dentre os mortos, porque a morte não pôde detê-lo, não pôde retê-lo, e agora você e eu, como Paulo, podemos olhar para a morte de frente e perguntar: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. O nosso glorioso Redentor já venceu a morte, Ele é a ressurreição e a vida. Nós não adoramos um Cristo que esteve vivo e está morto, nós adoramos o Cristo que esteve morto e está vivo pelos séculos dos séculos. Sétimo e último lugar, irmãos, Ele é aquele que tem autoridade suprema. Ele diz aí no verso 18: e eu tenho as chaves da morte e do inferno. O seu glorioso Redentor manda no céu, manda na terra e manda no inferno. Até os demônios precisam se curvar diante dele. Mas esse texto nos apresenta a última verdade. Num tempo de crise, Jesus mostra a nós as suas obras portentosas. Que obras? Vamos olhar 3 aspectos. Primeiro, o que Cristo fez por nós. Primeira coisa que Ele fez por nós está no versículo 5. Confira comigo. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então, eu estou olhando para o passado agora, o que Ele fez. E você percebe que tem uma afirmação no presente, mas tem uma afirmação do passado. E pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. O que Ele fez por nós? Ele nos libertou dos nossos pecados. A Bíblia diz que aquele que comete pecado é escravo do pecado. O pecado é um feitor de escravos, cruel, carrasco. O pecado se apresenta a você com brilho, com glamour, com cobertura adocicada, oferece para você muitos prazeres, muitas vantagens, mas depois ele definha a sua alma. Depois ele esmaga você, ele tortura você, ele chicoteia você com a culpa. E Jesus Cristo foi lá e nos tirou do poder do pecado, e nos libertou do poder do pecado. Louvado seja Deus, nós somos livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Segundo, o que Ele fez por nós? Olha aí comigo o versículo de número 6. Ele nos deu livre acesso à presença de Deus e nos constituiu sacerdotes para o seu Deus e Pai. Quem era o sacerdote? Era aquele que representava o povo diante de Deus, é aquele que em nome do povo chegava à presença de Deus. Quem era o sumo sacerdote? Era o único que uma vez por ano podia entrar além do véu, onde estava a arca da aliança, onde a Shekinah e a glória de Deus aparecia. Agora, com a morte de Cristo, o véu foi rasgado, e você é sacerdote, e você chega à presença de Deus, na rua, no seu carro, lá na sua casa, lá no seu trabalho, e aqui no templo, não importa onde você estiver, você é sacerdote, e você tem livre acesso à presença de Deus. E foi Jesus quem concedeu isso para você e para mim. Terceiro, o que Ele fez por nós? Ele nos guindou a uma posição de príncipes. Olha o versículo 6, e nos constituiu reino. Você faz parte do reino, você está no reino, você é um príncipe, você é filho de Deus, você está naquela posição mais elevada. Essa semana aí, a imprensa deu tanta projeção para o casamento de um príncipe na Inglaterra, pois você ocupa uma posição superior, você é filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, você é filho daquele que é o Rei eterno, louvado seja Deus. O que Ele fez por nós? Ele nos garante, irmãos, vitória sobre a morte. Versículo 18,
E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Mesmo que a morte um dia nos atinja, mesmo que o nosso corpo vá para uma sepultura gelada, vai ter um dia que Jesus do céu vai gritar, e todos os mortos vão ouvir a sua voz. Ele vai pegar o cadeado da sepultura, e vai abrir a sepultura, e você vai sair de lá com um corpo novo, um corpo de glória, um corpo poderoso, um corpo glorioso, um corpo imortal, um corpo incorruptível, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Segundo lugar, irmãos, vamos ver agora, não apenas o que Cristo fez por nós, mas em segundo lugar, o que Cristo faz por nós. Agora é o presente. Volta os seus olhos com o verso 5 para mim. Aquele que nos ama. Veja você que não está no passado, nem no futuro, está no presente. E a ideia aqui é de um presente contínuo. Ele nos ama. E para mim não tem nada mais gostoso para curar todos os dramas da nossa alma, todos os complexos do nosso coração, a questão de autoestima, o complexo de inferioridade, que é isso. Ele ama você. Os puritanos perguntavam isso: você acha pouco o fato de você ser amado por Deus? Ele ama você. Você que está passando luto, você que está passando crise, você que está sendo perseguido, você que está passando tribulação, você que está aí sendo encurralado, você que está aí sendo massacrado, você que está passando tantas aflições na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua vida espiritual, na sua igreja, não importa que tipo de problema, Jesus está dizendo para você: eu amo você, eu me importo com você, você é precioso para mim, você é a menina dos meus olhos, você é a minha herança, você é a minha delícia, em quem tenho todo o meu prazer. Segundo lugar, irmãos, o que é que ele faz por nós? Notem vocês, ele anda no nosso meio. Olha o versículo 13. Verso 12 diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem. Sabe o que ele faz com a gente? Ele anda no nosso meio. Ele anda no nosso meio. Ele está aqui. Ele está aqui. E para que ele anda no nosso meio? Em primeiro lugar, ele anda no nosso meio para conhecer-nos. Aliás, é um estribilho em todas as 7 cartas. Eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço. Para 5 dessas igrejas, ele vai usar a mesma expressão: eu conheço as tuas obras. Para a igreja de Pérgamo, ele vai dizer: eu conheço o lugar onde tu habitas. Para a igreja de Esmirna, ele vai dizer: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Eu quero dizer para você que Jesus conhece você, Ele conhece onde você mora, Ele conhece o que você está vivendo, o que você está passando, o que você está fazendo. Ele conhece, Ele está no nosso meio. Mas mais, segundo lugar, Ele está no nosso meio também, irmãos, para nos exortar. Eu preciso ser exortado, você também precisa. É por isso que Jesus disse para a igreja de Éfeso: eu tenho uma coisa contra ti, que tu abandonaste o teu primeiro amor. Jesus está aqui hoje, talvez, exortando o seu coração. Você perdeu o fervor, você perdeu a alegria, você perdeu o entusiasmo, você perdeu o brilho nos olhos, você perdeu aquela chama do coração, você perdeu aquele entusiasmo do primeiro amor. Jesus está dizendo: volta, meu filho, volta à prática das primeiras obras, volta ao melhor que você já foi no passado, volta. Ele está exortando o seu povo. Mas ele veio também, está aqui hoje para consolar. Ele diz para a igreja de Esmirna assim: não temas as coisas que tens de sofrer. Talvez você está passando um momento tão difícil na sua vida. Talvez o medo está assaltando o seu coração. Talvez o futuro é tão sombrio para você. E Jesus está dizendo assim: não temas, meu filho, o que você vai ter que passar, o que você vai ter que sofrer. Não tema não, não tem medo não. Estou com você. Estou segurando firme a sua mão. Estou do seu lado. Sou o seu refúgio, sou o seu amparo, sou o seu consolador. Para que ele está aqui?
Ele está aqui para fazer promessas para você e para mim. Promessas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Ao vencedor, ele não sofrerá a segunda morte. Ao vencedor, dar-lhe a estrela da manhã. Ao vencedor, darei vestiduras brancas. Ao vencedor, farei coluna e santuário do meu Deus. Ao vencedor, farei assentar comigo no meu trono. Ele está prometendo para você bênçãos não apenas temporais, mas sobretudo eternas. Mas eu quero concluir. Nós olhamos o que Cristo fez por nós. Nós olhamos o que Cristo faz por nós, mas em último lugar, o que Cristo fará por nós. Olha comigo o versículo 7. Você pode ler o 7 comigo, toda a igreja? Vamos juntos? Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele certamente. Amém. Sabe o que ele fará para nós? Ele vai voltar para buscar você. Ele vai voltar. Hoje, talvez a sua dor é grande, e eu fico imaginando, irmãos, que por mais intenso que seja o sofrimento que você e eu estamos passando hoje, talvez não chegue nem de perto ao sofrimento que aquele povo estava sofrendo lá no Império Romano. Queimados vivos, crucificados, jogados nas arenas, banidos, torturados, espoliados. E talvez você passe momentos tão difíceis, ainda há de passar momentos difíceis, mas quando você coloca tudo isso à luz do que está aguardando você, o apóstolo Paulo chega a dizer, é leve e momentânea a tribulação, por causa do peso de glória que aguarda você. O sofrimento do tempo presente não pode nem comparar com a glória que está esperando por você. Jesus vai voltar. E como é que ele vai voltar? Pessoalmente, fisicamente, visivelmente, audivelmente, inesperadamente, repentinamente, inescapavelmente, gloriosamente, vitoriosamente. Ele vai voltar. Ele vai voltar. A nossa esperança não está aqui. O nosso tesouro não está aqui. A nossa casa permanente não está aqui. O nosso lar permanente não está aqui. A nossa pátria permanente não está aqui. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos indo para a casa do Pai. Nós estamos indo para a Nova Jerusalém. Nós estamos indo para o seio de Abraão. Nós estamos indo para o paraíso. Nós estamos indo para a cidade santa. Nós estamos indo para o céu. Nós estamos aguardando a posse da nossa herança. Eu quero concluir dizendo o seguinte para você: que atitude ou que atitudes nós devemos ter diante desta manifestação de Deus? E eu gostaria que você tivesse a mesma atitude que João teve. A Bíblia diz que João, de todos os 12 apóstolos, era o mais próximo de Jesus. Foi o único que reclinou a sua cabeça no peito de Jesus. Foi o único que subiu o monte da caveira do Gólgota. Foi o único a quem Jesus confiou os cuidados da sua mãe. E agora, diante da visão do Cristo da glória, diz o verso 17, quando o vi, caí a seus pés, como morto. Quem de nós pode suportar a glória do Rei da Glória? Nós precisamos, irmãos amados, nos prostrarmos aos pés do nosso glorioso Redentor. Porque quando você tem uma visão de quão grande Ele é, por maiores que sejam os seus problemas ficam pequenos diante da sua grandeza. Hoje é hora de nos curvarmos,
Porque quando você se curva diante dele, ele mesmo põe a mão sobre a sua vida, sobre a sua cabeça e diz: não tem medo não, filho, tem medo não. Não tenha medo não. O seu futuro está na minha mão. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu estive lá atrás, vou estar lá na frente. Você talvez não sabe o que tem na curva. Você não enxerga no escuro. Você não sabe o que tem ainda a vir sobre a sua vida. Mas eu estou lá na frente. Eu sou o último. Se você, meu filho, tiver que enfrentar a morte, não tema não. Eu já estive morto. Mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Confie em mim. Descanse em mim. Eu estou no controle. Você é mais do que vencedor. Eu quero convidar a igreja, se você tem essa liberdade, para nós nos prostrarmos diante do nosso Rei glorioso nesta noite. Se você tiver liberdade, quiser vir aqui à frente, para nós nos ajoelharmos, nos prostrarmos diante dEle, colocar os nossos medos, as nossas angústias, as nossas tribulações, as nossas aflições, as nossas causas, as nossas lutas, os nossos dramas. Vamos nos prostrar diante dEle. Ele está aqui nesta noite. Ele está presente aqui. Ele está no meio dos candeeiros, Ele está no meio da sua igreja. Ele é aquele que nos libertou. Ele é aquele que nos ama. Ele é aquele que virá para nós, para nos buscar. E nós vamos orar ao Senhor neste momento. Ó Deus bendito, louvado seja o teu nome. Porque por mais cruel que seja a luta, o drama, a tribulação, a perseguição, o cerco do inimigo sobre a nossa vida está nas tuas mãos. Tu és o nosso Deus, tu és o nosso refúgio, tu és a nossa esperança, tu és a razão da nossa vida. O que te rogamos agora é que tu abras os olhos da nossa alma para contemplarmos quão glorioso é o nosso Redentor. Que todo medo, que toda angústia, que todo pavor, que toda tristeza, que todo pesar, que toda aflição que ronda a nossa alma, seja agora dissipada diante desta luz aurifulgente da glória do nosso Redentor. E que tudo seja colocado, meu Deus, aos pés do nosso Redentor. Para que possamos ouvir a sua doce voz, dizendo ao nosso coração: não tenhas medo. Eu sou o primeiro, eu sou o último, eu estive morto, mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Aquieta o coração do teu povo, consola a alma do teu povo, renova o ânimo do teu povo, e permita, meu Deus, que as nossas angústias caiam das nossas costas e rolem para os pés do nosso Senhor, e nós saímos daqui livres, leves, confiantes, serenos, ó Deus, seguros de que a nossa vida está nas tuas poderosas mãos. Bendito é o teu nome, porque o futuro não é sombrio, o futuro enseja-nos a gloriosa volta do Senhor Jesus, quando estaremos com Ele para sempre e sempre e sempre. Bendito é o teu nome, em nome de Jesus. Aleluia. Amém.